Alô, aluno da disciplina de ciência do 9º ano, vamos dar aquela revisada sobre o assunto função inorgânica, ok? Vou passar uma atividade para vocês que vai necessitar que eu fale um pouquinho novamente sobre esse assunto aqui. Então vamos lá, mas antes não esqueça daquele like, compartilhar e curtir o canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Vamos lá. Professor, o que é função química? Função química é um conjunto de substâncias que possui propriedades químicas semelhantes e apresenta também estruturas que vão identificar, ok? Repetindo, função química vai ser substâncias que vai ter propriedades semelhantes e vai ter composição e estrutura que vai identificar aquela substância. Então, tudo que vocês imaginar é formado por uma função química. O que vai definir essa função química são suas propriedades, ok? E suas estruturas moleculares. Vamos lá. Uma função química, ou no caso uma substância, ela pode ser de dois tipos básicos. A substância ela vai ser orgânica ou ela vai ser uma substância inorgânica. Quando ela é uma substância orgânica, na sua fórmula química, ela vai ter o carbono, ok? Toda substância orgânica vai ter como fórmula química o carbono e também vai ter o hidrogênio. Como exemplo aqui no slide, você vai ter o metano, vai ter o butano, vai ter o eteno e o etino. São substâncias que são orgânicas. Já o outro lado, que é aquilo que a gente vai estudar, substâncias inorgânicas, elas vão ter o quê? Os outros elementos da tabela periódica. Vocês lembram que a tabela periódica são um arranjo de todos os elementos até então encontrados. Se não tiver o carbono, se não tiver o hidrogênio, vamos falar assim de forma um pouco vulgar, pode colocar como substância inorgânica, só que sempre existe exceção. Eu coloquei aqui alguns exemplos de substâncias que são inorgânicas, mas, por exemplo, tem o carbono, que é considerado como substância orgânica. Ali tem o monóxido de carbono, tá bom? Que é o CO, tem o dióxido de carbono, que é CO2, e tem o NaCO3, ok? São substâncias que vai ter o carbono, mas são consideradas como substâncias inorgânicas. Com relação às substâncias inorgânicas, elas podem ser divididas entre 4 categorias que eu falei para vocês na aula passada. Pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal ou pode ser um óxido. O que vai determinar isso vai ser o quê? Vai ser a sua semelhança, de acordo com a sua composição e a sua estrutura, ok? Vamos lá. Para ser um ácido tem que ter aquelas características que estão ali, Tem que ter um sabor azedo. Se tiver um sabor azedo, provavelmente vai ser um ácido. Normalmente eles são corrosivos, normalmente, não quer dizer que todos os ácidos são corrosivos. Possuem na sua fórmula química o hidrogênio, ok? Você vê a fórmula química da substância e vê um hidrogênio ali, provavelmente ele vai ser um ácido. E todo ácido, quando ele é adicionado com água, ele vai ionizar, gerando o que na sua fórmula química? H3O+. Se vocês olharem um exemplo ali ao lado, a substância, quando entra em contato com a água, vai gerar o H3O+, e outra substância. Então, isso vai ser um ácido, ok? Vamos lá. Com relação aos ácidos, eles podem ser classificados como hidrácidos, quando tem na sua fórmula química o hidrogênio, ou oxiácidos, quando tem na sua fórmula química tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, ok? Beleza. Vamos lá. Agora vamos para a próximo tipo de função inorgânica, que são as bases. As bases normalmente têm um sabor cáustico ou astringente, que é equivalente a travar a língua. E quando em contato com ácido, toda a base normalmente vai tender a neutralizar o ácido. Mesma coisa, todo ácido quando entra em contato com a base, vai tender a neutralizar o ácido ou a base, ok? Podem ser corrosivos e possuem o OH na fórmula. O oxigênio tem só o H. A base tem na sua fórmula química o O e o H, ok? Chamado de hidroxila. E quando entra em contato com a água, ela vai fazer o quê? A dissociação dos elementos. Exemplos de substâncias básicas. Hidróxido de sódio, olha a fórmula química, o OH presente. Hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e hidróxido de amônio, ok? Vamos lá. Sais é a outra categoria de função inorgânica. Os sais normalmente têm um sabor salgado e são substâncias formadas pela junção ou ligação de um ácido com a base. Tem um ácido e tem uma base. Quando eles
tentam entrar em neutralidade ou eles procuram se neutralizar, vai formar o que se chama de sais, ok? Ó, exemplos de sais: cloreto de sódio, fluoreto de sódio e o nitrito de sódio, são exemplos de sais. Vamos lá, com relação aos óxidos, que é a nossa última categoria de substância inorgânica, é o seguinte: são substâncias que têm como sua fórmula química o oxigênio. Se tiver oxigênio, provavelmente ele vai ser um óxido. São compostos normalmente binários, ok? Onde um dos seus elementos vai ser oxigênio. Então, normalmente são formados por dois elementos, onde um dos elementos tem que ser preponderantemente o oxigênio. Então, isso vai ser um óxido, ok? Os óxidos podem ser classificados em três categorias: oxiácidos, óxidos básicos e os peróxidos. Os óxidos ácidos são reagidos com a água, vai formar o ácido, ok? O óxido básico, quando reage com a água, vai formar um sal, tá bom? E os peróxidos são os óxidos que formam o quê? Normalmente os peróxidos são formados por dois oxigênios. São essas três categorias dos óxidos. Agora vamos lá para o desafio. Eu expliquei um pouquinho, novamente, sobre as funções inorgânicas. São formadas por quatro: ácidos, bases, óxidos e sais, ok? Eu vou pedir para vocês colocarem no exercício de vocês o exemplo de 5 substâncias ácidas, 5 substâncias básicas, 5 substâncias que são óxidos e 5 substâncias que são sais. É muito simples. Pesquisem na internet. Eu coloquei algumas aqui na nossa aula. É só vocês darem uma pesquisada. Vocês vão ver que tem muita coisa que vocês utilizam no dia a dia de vocês que está relacionada às funções inorgânicas, ok? Então, ao total, são 20, 5 de cada. Boa sorte, pessoal. Obrigado.